começamos por estas palavras de Pedro Passos Coelho, a assumir, embora, como já nos habituou, fora de Portugal, a assumir que o exercício não correu exatamente como esperado. E também dizendo que há novos desafios orçamentais para o futuro. Não havia outra escapatória senão o Primeiro-Ministro assumir que não correu tudo como esperado. Boa noite. De facto, é isso. Assumir, mas isso é uma verdade lá para Alice, não é? Já era claro o que é que estava a acontecer. Agora, os números também tendem a ser algo mais simpáticos do que aquele chavão de não cumprimos. Parece que é voltar a olhar para o copo menos cheio, meio vazio, mas... É que referimos. Correto, mas essencialmente interpretar números e números. Por exemplo, o número principal é de facto o déficit. Porque, no fundo, o déficit implica que se nós temos capacidade de criar riqueza e poupança, consequentemente poupança, se necessitamos de dinheiro para as nossas despesas correntes e, portanto, aumentamos o endividamento. E isto é feito pelo déficit, que nos indica que, se de facto, há ou não há crescimento em termos da economia. Agora, o indicador muito relevante é o da balança comercial, que sugere se nós, em termos internacionais, somos ou não somos competitivos. E o que é ser competitivo? É fazer melhor que o outro. E, em rigor, a balança comercial portuguesa tem tido uma evolução a todos os níveis muito interessante. Daí o olhar para o déficit externo, que pode ser a forma de a Troika nos perdoar, entre aspas, que não nos vai perdoar, este deslize no déficit. A Troika ao perdoar, estamos a falar do tal cheque que vem agora na quinta revisão, que são 4,5 mil milhões de euros. Não tem que nos perdoar ou não, nós é que temos que ter capacidade de escolher o nosso projeto de vida e eles dizem que anuem ou não a esse projeto que é a opção dos portugueses, não é dos... A Troika, enfim, é um triunvirato de instituições que estão a emprestar dinheiro a Portugal. Mas, voltando, em rigor, um dos indicadores mais relevantes que nós temos é o tal da balança comercial, ou da balança de pagamentos. A balança comercial, para além de ter uma evolução notável, ou seja, ela estava prevista que fosse, no memorando de entendimento de maio do ano passado, que fosse 6%, e o déficit externo, em 2012, 6,7%, e no primeiro semestre deste ano foi menos 1,8%. Sim, estamos a falar de novos números negativos, que fosse de menos 6, para percebermos, começasse a reduzir... Pois, que fosse menos 6%, o déficit, repare, o déficit em Portugal tem sido cronicamente de cerca de 10% ao longo da última década e meio. Ou seja, nós consumimos mais de 10% daquilo que nós temos capacidade de cumprir. O déficit comercial, que esse é que é como disse, a competitividade de um país e das empresas do país. Este ano está a baixar, o ano passado estava previsto que fosse 9%, foi 8,3%, já foi ligeiramente melhor, fechamos melhor do que era estimado pelo memorando de entendimento, mas a evolução para este ano é a todos os níveis muito significativa, ou seja, de 1,8%. E este é que é o primeiro indicador de que se nós estamos ou não estamos a criar capacidade de pagar aos nossos credores. E que é o importa, se as pessoas querem ver o seu dinheiro de volta. Outra referência para a da balança comercial é a balança de pagamentos, que tem, para além da balança comercial, que é as trocas, exportações e exportações, tem as remessas, por exemplo, dos imigrantes. E estas remessas aumentaram 1,2%. Ou seja, também há um sinal, e aqui o indicador não é tanto termos os imigrantes fora de Portugal, é fundamentalmente de que país é que estão a aumentar remessas, e o país que aumentou mais, foi cerca de 60%, foi precisamente a Alemanha. Ora, o que quer dizer que quem vive na Alemanha sabe ler as notícias em alemão e percebe o quanto eles estão a considerar Portugal. Repare que o mesmo não está-se a passar com Espanha. Nem vamos falar de Grécia. Não, mas a nível mesmo de transferências e a nível de próprios depósitos dos imigrantes, estes dados que eu estava a falar. E dos locais, eles estão todos a deslocar o dinheiro para fora, estão a retirar o dinheiro de Espanha. Nós não, ao contrário, nós estamos, não só os depositantes portugueses estão a manter, está estável o nível de poupanças em Portugal, o que é um sinal muito simpático para a sociedade e para o sistema financeiro, mas também os imigrantes estão a mandar dinheiro para Portugal, ou seja, acreditam que o dinheiro depositado no sistema financeiro português é um dinheiro que está seguro. Isso é mesmo uma realidade que não se viu, por exemplo, na Grécia, que lembramos, tivemos um início de corrida aos bancos. E em Espanha?
Em Espanha foi anunciado ontem pelo Banco de Espanha que a evolução no último mês foram menos 75 mil milhões, a níveis dos anos 90. Portanto, ou seja, estamos a falar do país ao nosso lado, onde há meses anunciavam os bancos espanhóis são bancos seguros, portanto, mudam os seus depósitos para outros bancos, como também houve bancos alemães que estavam em Portugal a recolher a poupança portuguesa, enfim, que não é simpático no momento num país em crise. Agora, esses indicadores são indicadores que são relevantes. Estamos a falar do indicador máximo da competitividade. Quanto ao indicador nobre, que é o indicador do déficit, não há volta a dar. não há volta a dar, digamos, o déficit público, que era previsto que fosse 4,5%, estima-se que vai passar ligeiramente os 5%. Fala-se em 5,3%, acha que pode ir além? Ou se houver uma sobretaxa ainda em 2012, que é o que se fala, que poderá ser que se consiga realmente ficar nos 5,3%, não um número ainda disparava? A questão é muito interessante. Repare, 5,2% ou 5,3%. Eu acho que valia a pena um esforço e colocar em 4,9%. Nem que houvesse uma taxa, digamos... A tal sobretaxa eu sei que é terrível, eu falou. sei essas coisas todas, mas a diferença de 1,2% é relevante o esforço do Governo tê-lo conseguido. Porque é a primeira vez que é feito, digamos, um resultado, um déficit sem medidas extraordinárias. E, de facto, este valor eu não acreditava que fosse conseguido. Então deveremos outra vez uma medida extraordinária. Vamos outra vez falar. Se me perguntasse a minha opinião, eu estou disponível e, digamos, a nossa capacidade deve começar pelo nosso exemplo. Eu estou disponível para aceder a fazer esse esforço. E porquê que estou disponível? Porque o endividamento é o indicador mais importante. O endividamento do país é aquele indicador que permite você manusear qualquer estrutura. E ele já está a atingir níveis incomportáveis e que nos mitigam o futuro. Digamos, é precisamente por aí que eu acho que nós devemos de fazer, que é não aumentar o déficit, começa por aí, não é pela Troika, não é é por nós mesmos, é porque nós não temos depois capacidade de poder honrá-lo. Porquê? Porque não criamos riqueza para o pagar e porque também não nos emprestam dinheiro para poder investir. E a economia sem investimento não consegue crescer. A questão é que também essa questão do déficit, se ficasse nos 4,9%, como diz, também facilitaria o trabalho que vamos ter que fazer em 2013. Não podemos esquecer-nos que temos que regressar aos mercados. Setembro foi o mês indicado e não podemos, pelo menos temos que amortizar também a dívida. E foi a amortização, segundo o programa de ajustamento, assume que são 9,3 mil milhões de euros que têm que ser amortizados em setembro do ano que vem. E a Grécia, por exemplo, que é o caso que nós temos para ir olhando, em termos de país resgatado, não conseguiu cumprir essas amortizações, foi quando teve para pedir o segundo resgate. Não conseguiu cumprir e as notícias que são referidas não estão a conseguir encontrar mecanismos de reduzir. E repare, a redução agora já não é o pagamento da dívida, já é a redução de custos à volta de 15 mil milhões, que é um número já significativo. Repare que nós estamos a falar, o nosso desvio é de 2 mil milhões este ano e acham... É 1,2 mil milhões. Eles são 15 mil milhões. Portanto, estamos a falar de uma diferença abismal. Mas esse 1,2 mil milhões, que as pessoas não dizem muito o que é que significa pura e simplesmente o 13º mês. O 13º mês dos privados significa coisa como entre 1,1 a 1,5 mil milhões. Daí falar no tal esforço que se faria este ano, até facilitava o caminho de 2013. E do Tribunal Constitucional, que nos meteu numa atrapalhada para 2013, ao dizer que não era moral o retirar apenas à função pública, no fundo, e aos pensionistas, os 2 subsídios de férias. No fundo, ele fez juízo em causa própria. E agora criou um problema que é como é que para o ano vamos ter que cortar 6 mil milhões. E 6 mil milhões tudo isto, é muitos milhões, não é? Repare, a diferença, já agora, porque há uma polémica, não sei se estou a pôr lenha na fogueira, mas há uma polémica enorme com a RTP. Ora, a RTP tem uma dotação do Orçamento de Estado média há cerca de 300 milhões de euros. 300 milhões de euros é qualquer coisa como quase 2% do déficit. Desculpe, 0,2% do déficit. É a tal diferença entre 5 a 5,2. Quando vamos fazer uma compra e custa 19,90 € ou custa 21, qual é que é tentada a comprar, a Márcia? A Patrícia, desculpe. 19,90, que é o que parece que é aquele fator Por isso psicológico. É o fator psicológico de chegarmos nos 4 e tal. Nos 4 e tal, o 4,99, poderia ser muito relevante na palavra que há bocado a Patrícia referiu, que é os mercados. Porque nós, para o ano, temos que ir aos mercados. E quando falamos em mercados, estamos a falar não tanto da dívida pública, porque essa o BCE, como colaterais, consegue emitir. Estamos a falar das instituições privadas que necessitam de se financiar.
E o rating da República arrasta o rating das empresas que estão, enfim, que têm notação de rating. O que é o rating? O rating é a valorização que as agências de notação, ou quem avalia o risco, dá, digamos, aos Estados ou às empresas que pedem. Basicamente vão pedir mais juros ou menos juros conforme esse rating. É essa Ontem a questão. foi feita uma emissão obrigacionista de uma empresa que pagou 6,5%. Portanto, simplesmente esse ainda consegue pagar 6,5% de uma taxa de juros. 6,5% líquido. Agora falta depois o resto das taxas. Mas e os privados, pequenas empresas, aquelas que não estão cotadas em bolsa, aquelas que têm as... Tudo se vai refletindo, claro, esses por aí. não conseguem. Mas acredita que Portugal consegue regressar aos mercados em setembro? Esta meta já muitos dizem que não. É a pergunta... Um passo não vale de cada a pena vez. sequer Um pensar, passo de acha? cada vez. Um passo de cada vez. O primeiro passo é primeiro é manter a coesão, que eu acho que está a ter. Acha que ainda é possível com esta discussão toda? Mas a questão é que já há muitos avisos do Partido Socialista em relação ao orçamento de 2013, sabendo que este orçamento vai ser pensado em conjunto com a Troika, e o próprio Primeiro-Ministro diz que outros desafios orçamentais se colocam a Portugal. Isto pode haver um final da coesão a ser apenas uma ameaça política? Não sei. Não sou um analista político. Mas parece-lhe que existe às vezes espaço tem uma grande aversão a essas noções políticas, por isso é que nunca tive nenhuma intervenção política. Acho que há muita demagogia e há o discurso próprio para alimentar as bases, no fundo, que são quem vota. Repare que 30 mil votantes de um partido tomam conta de um país. Isto é que é a pena, é que a falta de responsabilidade. Porque nós estamos aqui porque o aumento da dívida foi feita até aqui. E estamos aqui na situação económica onde estamos, porque fomos deixados que isto acontecesse. E o que já estão a preparar é quem é que vai ser o governo a seguir. Já pensam, se calhar a flexibilização, muita gente já referiu que se adiarmos por mais um ano a flexibilizarmos o programa da Troika, vai cair exatamente o seu desfecho em pleno ato eleitoral de legislativas, que poderia ser mau? Eu fazer prognósticos em futebol é um desastre, na política é muito mais. E acho que pensar a médio e longo prazo não dá. O memorando de entendimento, em maio do ano passado, era algo que foi feito e foi, digamos, na altura comentado pela generalidade dos operadores económicos e pelos analistas económicos como sendo um acordo que era importante para Portugal. E que foi preciso vir alguém de fora a colocar este acordo em Portugal para que viesse a ser feito. Bom, dito isto, compete-nos cumprir e ajustá-lo às necessidades, mas o ajustá-lo às necessidades é em função de não fugir do seu rumo, dos seus objetivos nucleares. Naturalmente, ao longo da vida, nós temos que nos ajustar. Agora, mudar radicalmente, e este discurso já é, o discurso, no fundo, da oposição que a Patrícia está bem a referir, já é mencionado 3 meses depois do início do atual governo. E aquilo que eu mais... Permita-me que talvez faça um juízo de valor, que eu mais admiro neste governo é a sua determinação em fazer algo que foi negociado por outros. Portanto, ele aceitou e aceitou o acordo que também assinou, mas no fundo não foram dados indicadores para esse governo, que quem deu indicadores foi o governo que na altura estava e a margem de negociação também era mais estreita. Mas repare, mas dados, por exemplo, é relevante, eu trago isto, tenho muita pena, um dia espero que vocês possam utilizar esta informação e poder projetar, porque era mais fácil para os telespectadores verem. O indicador, por exemplo, para a taxa de crescimento deste ano, era uma recessão de 1,8%. De desemprego era 13%. Ora, estas mudanças não são tão lineares como não são tão fáceis, ou seja, já era conhecido. Outro indicador relevante foi, por exemplo, o montante que foi pedido de empréstimos, 75 mil milhões. 12 mil milhões foram para a banca, para o sistema financeiro, só foram usados 6. Ainda estão 6 mil disponíveis. Portanto, há todos aqui uns vasos comunicantes que podem ser utilizados, que ainda não foram utilizados, porque foram mal programados. Portanto, há que responsabilizar quem é que faz. Hoje há um editorial. Quem é que faz as coisas? Hoje há um editorial muito interessante no vosso jornal Diário Económico, do vosso grupo, assinado pelo Pedro Carvalho, onde refere que nos últimos 2 anos desapareceram, digamos, dos dados estatísticos do sistema fiscal, 135 mil crianças, que em sede IRS estavam declaradas como sendo beneficiadas, digamos assim. A partir do momento em que o sistema fiscal começou a pedir o dado do número de contribuinte da criança, desapareceram 135 mil. Como é que isto é possível? E ele pergunta, então não há responsabilidades?
Então quem indicava mal depois não tem consequências com isso? E também refere mais coisas, refere que 25 mil contribuintes devem 2,6 mil milhões. Para o ano nós temos que reduzir 6 mil milhões. Já era uma boa fatia. Ajudava. E também diz que recuperou-se, este ano o Governo está muito contente, porque no último mês anunciou uma recuperação de 258 milhões de euros. De 3,4 mil milhões que estão parqueados fora de Portugal. Ou seja, tudo isto deu uma possibilidade dos contribuintes que estão fora de invasão fiscal, na verdade. Mas a parte consequente é esta. A nossa sociedade, como é que olhamos para o prevaricador? Como o mais esperto? Esperamos ser como eles? Esperamos poder enganar? Ou esperamos honrar? No fundo, o que é mais relevante na nossa cultura, no nosso modo de estar? Eu, com 24 anos, portanto, 25 talvez, na década de 80, fui fazer um estágio à Dinamarca, uma terra chamada Skive. E fiz uma viagem de 100 e poucos quilómetros, não sabe, porque foi a primeira vez que ouvi o cruise control a funcionar. E o senhor punha aquilo a 110 à hora e a 110 uma reta incrível na Dinamarca. E eu perguntei-lhe, mas porquê é que não vai um bocadinho mais depressa? E diz ele, não, porque o limite é 120. Ponto final. E Portugal Eu tinha uma Renault 4, eu andava a quanto? Ao máximo que a Renault 4 dava. Portanto, é forma diferente de estar. É um espírito português. Agora, pois, mas o que é que leva a resultados diferentes? É a disciplina? É a consequência? Será que ele, se andar a 120 era multado? Porque não havia na altura os radares. Portanto, é toda esta postura que nós temos que ter e temos que ser responsáveis. E cada vez que eu uso, voltando à questão que a Patrícia colocou, cada vez que eu uso um discurso usando o termo do Norte, bota abaixo, a dizer está a fazer mal, e eu fico mais solidário com aquilo que está a ser feito conscientemente, sabendo que estão a entrar nos bolsos, sabendo que tenho familiares empregados, sabendo que vejo lojas de amigos que estão fechadas, sabendo que no curto prazo as consequências estão a ser muito negativas. Mas tenho esperança, e este indicador da balança comercial assim sugere, que a médio prazo Portugal vai ter uma postura diferente em termos internacionais. Uma postura que até foi, de alguma forma, aplaudida pelas entidades internacionais e pelos bancos no que toca à posição do Governo e à comunicação do Governo. O Financial Times hoje, de alguma forma, enquanto pressiona Mariano Rajoy para pedir o resgate, também dá os parabéns a Pedro Passos Coelho como fez. Mas tem feito muito isso. Mas Mariano Rajoy não há forma de pedir o resgate total enquanto todos esperam. As agências de rating já disseram não vão cortar o rating. O que falta? Bom, falta, de facto, atitude. É esta posição que diz o Financial Times de que Mariano Rajoy não quer ser visto como aquele que teve a maior humilhação desde o fim do franquismo? Do último século. Essa no fundo, parte tiveram a Guerra Civil também, tiveram default já este século. O homem que pediu ajuda. O Rajoy, eu infelizmente não sei fazer grandes análises políticas e estratégicas. Mas pelo menos financeiramente já se viu que não há outra forma. Pelo menos vejo uma análise que é relevante. O Rajoy aguentou ter perdido 3 eleições com o Partido Socialista. A seguir ao Aznar ele concorre, ganha o Zapatero, ele vai mais 2 vezes e volta a perder. E mantém-se no poder. Ou seja, é um homem que consegue sobreviver e anda ali sem tomar decisões. E as grandes decisões complicadas, ele tenta que alguém vá anunciá-las, quer à Câmara, digamos, quer à televisão. Ou seja, ele gosta de ver o rosto, de ser o rosto. Ele acha que vai ultrapassar as dificuldades, que vai conseguir. Ou seja, essa medida foi observada pelo nosso primeiro-ministro, o engenheiro José Sócrates, na mesma questão que ele pensava que ia ultrapassar. Fazia planos, fazia aqueles orçamentos chamados PEC, Plano de Crescimento, que já íamos a partir para o quarto que fosse aprovado. Ora, no intervalo de 1 ano, viu-se as consequências disso, que era adiar as decisões que não deviam ser tomadas. Portanto, aquilo que fez o Rajoy ser presidente, ser primeiro-ministro de Espanha, que foi, no fundo, conseguir consenso e não tomar decisões, porque quem toma decisões tem sempre óbvio. Repare a decisão do RTP. Tem que ser feita alguma coisa, naturalmente vai ter consequências, mas o difícil é tomar estas decisões. Ora, em política não é normal. Em política é a arte de governar formando consensos, ganhando tempo, no fundo permitindo que a situação se mantenha.
No caso dele, eu acho que está a ser, uma modesta opinião, eu acho que está a ser negativo para ele, porque se ele tivesse logo anunciado como estava no governo há pouco tempo, eu acho que era aceito naturalmente até pelos espanhóis. Em termos internacionais, ele está a perder credibilidade, ao contrário do governo português, que teve aspectos muito interessantes. Uma delas, que na altura também não tive capacidade de interpretação, foi colocar pessoas que falam muito bem inglês e que estavam lá fora muito ligados à banca de investimento. Repare que desde o Secretário de Estado adjunto, bem-ministro, está a voltar o nome agora dele, Moedas, desde o Ministro da Economia, desde o Estado de Estado do Emprego, desde o homem do Estado de Estado, o próprio o Sérgio Gaspar, também. Vítor Gaspar, ou seja, são pessoas que estão habituadas a estar a falar no sistema financeiro, estarem a falar... Serem interlocutores das entidades que agora temos que lidar. E depois, ao mesmo tempo, você tem, como diz muito bem, tem havido talvez economia a menos e finanças a mais, para muitos. Mas, em rigor, fazer economia sem capacidade de poder dar o que os empresários portugueses gostam, que é subsídios, é mais difícil. E agora, esta solução espanhola, o Bad Bank, que vai ser aprovado sexta-feira e que Luís de Guindos já veio dizer que garantiu que foi tudo planeado com Bruxelas, de alguma forma teve o aval da Comissão Europeia, não poderia se calhar de outra forma, porque de alguma forma é a forma que veio o dinheiro para a banca espanhola. Este Bad Bank vai, de alguma forma, atenuar os problemas espanhóis? Atenuar vai. Mas tudo, este dinheiro também é dos portugueses, portanto, ele tem que dar responsabilidades a quem o empresta, no fundo, que é todos nós o espaço da Europa a 17, que é o espaço euro. Na Suécia, este modelo foi testado na década de 90 e a Suécia teve um default e, de facto, conseguiu ultrapassar o default em termos de sistema financeiro. A Irlanda também fez esta A Irlanda solução. não tem a mesma... Falámos aqui há 8 dias... Tem, mas não é... Tem outras contornos. Aliás, este aqui não é bem conhecido ainda como é que é feito. Este tem grandes vantagens e também tem inconvenientes como tudo, senão poderíamos replicá-lo. Primeiro de tudo, identifica um grande volume de dinheiro que é preciso lá colocar. Repare que o déficit irlandês está à volta de 7%. Nós estamos à volta de 4%. Porque não somos 7%? Pois, voltamos ao mesmo. Se somos 7%, nós temos dificuldades. E aí, o que é que acontece? O que é um bad bank, um banco mau? O que é o bad bank é pegar em ativos e colocá-los numa série de veículo. E agora como é que eles vão ser remunerados? E mais tarde tentar vendê-los. Tentar vendê-los ou fechar aquilo, porque aquilo não é rentável e fechar. Ao mesmo tempo, ele limpa o banco fica mais credível, como fica mais credível, tem capacidade de captar investimento e poupança, logicamente, pode crescer, criar riqueza e voltar a comprar aqueles ativos. Se não, estamos todos desconfiados que aquela casa tem doença, ninguém investe na casa, ninguém põe lá a poupança. Então, qual é que é o problema aqui essencial de uma linguagem muito simples? Se você desvaloriza demais os seus ativos que estão no seu balanço, imagino que este copo vale 10 e no seu balanço está por 10, mas no mercado não compra por 10, se você diz, então eu vendo por 1, então você vai ter que provisionar 9, ou seja, vai ter que assumir perdas de 9 e podem ser demasiado elevadas de forma a não ter sustentabilidade ao banco. Se fizer ao contrário, se você meter no banco por 10 e depois não conseguir vender, você vai mais tarde socializar as perdas. Portanto, vai ter um problema para o contribuinte. E, de alguma forma, esta solução pode ser bem vista pelo resto da Europa e pelos investidores? E por Espanha, porque em qualquer economia, nomeadamente do moderno capitalismo, se não se mexer no sistema financeiro, você não tem capacidade de alavancar o resto do investimento. Portanto, qualquer solução, como foi a Irlanda e como está a ser em Espanha, e como foi na Suécia na década de 90, passa, e repare, nos Estados Unidos, no fim dos anos, passa por recuperar o sistema financeiro. Portanto, pode ser bem vista se for bem feita, como tudo na vida. Vamos ver nos próximos tempos os efeitos deste Bad Bank e ver se vem um resgate total. Obrigado, Rui Moreira de Carvalho, pela presença neste Muito obrigado, Patrícia.